só com o primeiro edifício, com a Bits do primeiro edifício em mãos, aí eu começava o primeiro empreendimento, as 31 unidades, entendeu? Tá. Por que eu perguntei nisso? Porque a Caixa ela também tem a possibilidade É claro, se você colocar o terreno é despesa. E depois você vai ter que pagar essa despesa. Mas você pode colocar o terreno como parte do custo do empreendimento para ter esse dinheiro de volta para o seu caixa, para ele te melhorar o seu fluxo de caixa durante a obra. Como é que a Caixa paga isso? Vamos dizer que são 100 unidades. Então ela vai fracionar o terreno em 100 partes iguais e vai te pagar na medida da velocidade das vendas. Então, se no mês 1 você vendeu 10 unidades, você vai receber 10 partes iguais do valor do terreno. E assim sucessivamente. Isso ajuda no fluxo de caixa do empreendimento, né? No sentido de você fazer caixa. Né? Aqui, Legal. Você sabe que a Caixa ela tem o padrão dela, então ela precisa do projeto aprovado, ela precisa do arquitetônico detalhado, ela precisa dos memoriais descritivos de arquitetura, memorial descritivo de infraestrutura, precisa do estrutural, elétrico, hidráulico, incêndio aprovado, tá? Isso está aprovado. E memorial de práticas da engenharia, cronograma físico-financeiro, a planilha contratual e a FRE, né, que é a ficha resumo do empreendimento. Toda essa batelada de documento a gente está acostumado a trabalhar aqui, a preparar no padrão Caixa, deixar tudo no kit Caixa e inclusive acompanhar a aprovação junto à Caixa. Isso aí a gente consegue fazer. E quanto que vocês cobram por esse trabalho? Aí eu precisaria olhar o teu projeto para entender o que você tem, o tamanho do negócio e qual é o escopo que você vai precisar complementar para poder ter esse projeto aprovado. Tá, isso partindo do princípio do projeto, né? Sem falar da empresa aí. Tá, mas uma média, Ricardo, para eu poder entender. Cara, não consigo te dizer, eu preciso olhar primeiro. Porque se você falar assim para mim, é um projeto de 10 unidades, é uma situação. Um projeto de 100 unidades é outra. Beleza. A complexidade, porque quais são os documentos que vai precisar elaborar? Eu não sei. Então, por exemplo, eu tô com um caso de Botucatu que eu tô cuidando aqui, que o rapaz, a empresa dele é Jericada, ele vai fazer o lançamento agora dia 2. Ele tinha o projeto legal aprovado e um memorial descritivo de arquitetura. É o que ele tem, não tem mais nada. Então a gente vai produzir todo o resto. Então eu vou fazer arquitetônico detalhado, a compatibilização das disciplinas, vou fazer estrutural, elétrico, vou fazer, que eu digo, a equipe toda, né? Estrutural, elétrico, incêndio, paisagismo, impermeabilização. No caso deles são 12 blocos com 16 apartamentos cada um. Aqueles predinhos de 4 andares, sabe? Então tem que fazer a implantação, tem que fazer a patamarização do terreno, a drenagem. Então tem várias disciplinas ali que a gente precisa fazer. Já no padrão Caixa, por que eu digo padrão Caixa? Porque a gente sabe que a Caixa vai pedir, a gente já viveu isso algumas vezes, né? Então se a gente já faz dentro do padrão dela, eu sempre falo o seguinte, não é que a gente não vai ter problema ou que a gente não vai ter dúvida. A gente vai buscar ao máximo reduzir, se antecipar as dúvidas que normalmente a Caixa teria, entregar isso o mais redondo possível, porque a Caixa ela funciona igual a prefeitura. Na hora que a gente junta aquela batelada de documento, começa os comuniques. Isso. Vem os e-mails dela lá perguntando, mas eu não entendi tal coisa, por favor esclarecer. Aí a gente acompanha, esclarece, até aprovar o empreendimento. Quando chegar na etapa de aprovar o empreendimento, não sei se você vai lembrar desse termo, mas tem aquele documento que chama matriz de conjugação. Não. A matriz de conjugação ela é como se fosse um memorando de entendimentos. Em que sentido? Ela vai dizer assim, olha, fiz a análise do seu empreendimento e de acordo com o meu risco de análise aqui, para eu assinar esse contrato com você, as minhas exigências mínimas são essas. O que ela vai pedir? Vamos dizer que a tua empresa foi analisada e o seu rating ficou em B. Rating B é um rating bom. Bom. Tá? Não é excelente, não é A, mas também não é ruim, porque não é C. É bom. Ela vai te pedir assim, eu quero 20% de pastas vendidas. Pasta vendida, leia-se, cliente colocado na Caixa com o financiamento dele aprovado. Esqueci de falar isso também, né? O empreendimento Jericado,
o cliente ele assina o financiamento dele durante a obra, né? Diferente de quando não é gericado, que você só vai assinar depois da matrícula, né? Por isso que tem aquele termo desligamento. O cliente, a construtora passa o bastão da gestão desse cliente para o banco. Se ele pagar, se ele não pagar, se ele tiver inadimplente, o problema é do banco, né? Mais seu. O que eu tava falando? também. Fugiu o raciocínio. Espera aí, o que a gente tava falando? Fugiu. Entrei num assunto e fugiu. Ah, sim, tava falando da matriz de conjugação. Então ela vai te pedir lá as 20% de pastas. Você apresenta essas 20, os caras assinaram, você cumpriu com a tua regra, ela assina, ela cumpriu as exigências dele, ela assina um contrato com você. No teu caso, você já tem 60% de obra executada, ou seja, o risco do negócio aí é praticamente zero para ela. Porque numa condição inicial assim, ela vai olhar e falar, não, mas esse cara aqui ele não fez nada, ele não botou um tijolo ainda em campo, então eu preciso que ele me traga as vendas, para que com as vendas, o dinheiro das vendas aqui eu garanta a construção. Seu caso já é o inverso, você já executou. Então ela já tem 60% do prédio executado que pode ser colocado em garantia. Então no teu caso, talvez com venda zero, mas com 60% de obra ela assina. Isso em função da pandemia também, ela mudou. Antes não podia, antes era assim, ela chegava, eu exagerei, mas é mais ou menos isso mesmo. Ela chegava e falava assim, a regra é essa, se vira, cumpre, aí eu assino, né? Hoje não, hoje ela chega lá e fala assim, olha, eu tenho aqui, eu quero que você me traga 20% de pastas, quero que você me traga 10% de obra e quero que você me traga 10% de um dinheiro comprovado em uma conta. Você pode, como incorporador, chegar na caixa e falar assim, ó, eu tenho uma contraproposta. Eu tenho 60% de obra executada, 0 de dinheiro e 0 de pasta. Você aceita assinar comigo? A caixa pode olhar e falar, ok, eu aceito. E para você tá muito fácil, cara. Pelo que você tá me explicando assim, não tá difícil. Legal. Se você concordar, eu te mandei um zap aí já, né? Te chamei lá. Se você quiser me passar um desenho legal, só o arquitetônico ali, não minto. Me passa o legal e uma relação do que você tem de documento em relação a isso, provavelmente estrutural. Você tem elétrico, hidráulico, o que você tiver. Fala assim, ó, eu tenho isso, e me manda um projeto legal. Porque daí eu vou olhar, ó, então você precisa preparar isso, e essa estrutura aqui eu consigo te ajudar dessa forma. E em paralelo, aí você precisa ver a questão do geric da empresa. Se você for fazer pelo seu... O que eu vou pedir, tá, para você focar? Sendo bem objetivo contigo, Ricardo, nessas casas de crédito com relação são duas situações, com relação ao crédito em cima das matrículas e com relação ao crédito que eu tenho, na qual eu posso oferecer as matrículas como garantia, mas para colocar também o meu projeto de incorporação junto dessa captação de crédito. Eu estou interessado basicamente nessas duas situações. Tá, ok. Entendeu? Esse pessoal, eles vão olhar tudo de forma separada, tá? Sim, eu sei. Eles não vão fazer assim um pacotão de coisa, né? Pois é, eu sei disso. Mas aonde de repente, pode ser que de repente alguma casa, efetivamente pela função, pelo fato de já ter matrícula dos edifícios, daí elas já pertencerem à LF Barbosa, pode ser que isso gere mais credibilidade e aí eles queiram dar a mão também no projeto de incorporação, mesmo ele ainda estando a ser registrado, entendeu? Sim. Então, é que você já está na cara do gol, né? Você já está para dar entrada, então é uma questão de burocracia, né? Pois é. Então, assim, assim, você vai entender, 60%, 70% do capital dos edifícios e algo um pouco a mais, o interesse ali basicamente estruturar, fazer com que as duas obras toquem juntas, entendeu? Sim. Estar numa mesma rua ali é basicamente isso, entendeu? Vira uma obra, né? Praticamente, porque é um vizinho do outro. É isso. Tá bom, fechou. Tá? Maravilha. Meu amigo, muito obrigado pela atenção. Tenho certeza que a gente vai fazer parceria junto aí. Quando estiver no Rio, você é muito bem-vindo aqui. Tem um parceiro aí que você me falou um negócio que talvez o sobrenome dele seja famoso, que é o Salvador Perrella. Sim.
o avô dele foi quem fundou o Vasco, ele tem um envolvimento com o Vasco, ele é ex-atleta do Vasco e tal. E ele quer construir em Macaé e eu tô tentando tirar isso da cabeça dele. Não, cara, tira ele de lá, pelo amor de Deus, cara. Coitado do cara. Eu tô tentando tirar ele dessa ideia, mas ele quer porque quer. Você me deu alguns argumentos aí pra eu justificar com ele. Macaé, Maricá, corre, cara. Corre porque... Aonde depende de petróleo, cara, depende de Petrobras, não tem que estar, porque é muito volátil a situação, é muito... Uma hora tem muito, outra hora tem nada, é complicadíssimo, cara. Sim. Maravilha, então, cara. João, Obrigado aí pela atenção também. Obrigado a você, tá? Obrigado pela atenção aí, obrigado pelas soluções aí de início, tá? Fico na guarda aí, meu irmão. Um abraço. Valeu, cara. Pra você também. Até mais.